Hoje é dia de Vasco, hoje é dia de estreia de Fernando Diniz, sem tempo para treinar, foi só um treino ali mais ou menos, né? Mais uma apresentação, uma conversa. Vamos ver como é que o Vasco vai vir, qual a nossa expectativa para encarar o Lanús lá em Buenos Aires hoje? Vem comigo. Um grande abraço, enorme abraço, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaínas de todo o Brasil e do mundo. Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um vídeo, né? Aquele conteúdo diário de Vasco da Gama. Hoje, né, com mais um pré-jogo, né? É assim, o Vasco tá jogando, quando tá mal na crise, é jogo atrás de jogo, né? Mas, enfim, é do futebol. O Vasco que se vire para poder se arrumar, tá certo? Então, eu te convido aqui agora para deixar teu like, peça essa gentileza, tá bom? Ajuda demais a divulgar nosso canal, nosso conteúdo aqui para outras pessoas, para os outros vascaínos. Também convido para você se inscrever no canal, caso não seja, tá bom? Ó, só clicar aí, ó, inscrever-se ou inscreva-se, que aí você vem fazer parte aqui, vem ajudar a gente também no nosso trabalho aqui, tá beleza? E se caso já segue, gosta do nosso conteúdo, compartilha aí com teus amigos, beleza, galera? Bom, vamos embora, vamos ao que interessa, né? Quinta rodada, penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana, né? E quando você tá vendo ali amanhã, entenda que é hoje, tá? Que eu fiz o recorte do ontem desse negócio, mas é hoje o jogo, tá? Hoje, 21h30, tá? Inclusive os jogos simultâneos, né? Como não é nem a última rodada, né? Estranho, né? Foi a primeira vez nessa fase de grupo que foi geralmente na última rodada, né? Para que os times não queiram escolher adversários, colocam no mesmo horário, tá? Então vamos seguir. Lá no Misel Delgado, lá no mesmo estádio que o Vasco foi humilhado pelo Porto Cabedelo, o Porto Cabedelo recebe o Melgar. Atenção nesse jogo aí, viu? E o Lanús recebe o Vasco. Olha como é que tá a tabela. O Lanús, líder com 8 pontos, ok? Depois seguido com o Vasco com 5 pontos. E aí empatado com 4 pontos o Porto Cabedelo e o Melgar. Tudo no mesmo horário amanhã, tá? Agora veja bem, o Vasco, se o Vasco perde, que é provável, infelizmente, eu só espero assim que o Diniz, eu vou falar um pouco mais do Diniz, né? Que o Diniz traga ânimo, né? E que a gente faça uma boa partida ali por conta do ânimo. Eu acho que o Vasco tem um time, né, tete a tete, né, melhor do que o Lanús. E prova disso foi como o Lanús jogou aqui em São Januário. O jogo foi 0-0, mas o Lanús foi meio que covarde, sabe? Lá atrás, o Vasco dominou o jogo todinho, só que não teve competência para poder abrir o placar, né? O Léo Jardim pouco fez aí nesse jogo, tá? Então, se o Vasco vier com ânimo, né, com um treinador ali de verdade, eu tenho certeza que pode fazer e desempenhar um bom papel. Não vai ser agora, gente. O Diniz teve um dia para treinar e nem os titulares treinaram direito, tá bom? Então, a minha expectativa é para que o Vasco mostre uma motivação maior para esse jogo, tá? É a única expectativa que eu tenho. Então vamos lá, se o Vasco perde, o Vasco estaciona com 5 e o Lanús vai para 11, não pode ser mais alcançado, ok? Porque depois só vai ter mais 3 pontos em disputa, ninguém vai chegar no Lanús. Então o Lanús depende dessa vitória para ser o primeiro colocado. Então se o Vasco quer ainda melar os planos do Lanús, não pode deixar o Lanús vencer, nem que empate, porque aí o Lanús fica, se bem que o Lanús na última rodada vai receber o Porto Cabedelo, tá? Então assim, o Lanús está com a faca e queijo na mão, tá, para classificar, tá? Então o Vasco deveria ir lá e tentar ganhar esse jogo. É difícil, eu não sei nem da onde o Vasco vai tirar força, né, para poder fazer isso. Mas o futebol acontece, né? Troca um treinador, aí parece que muda da água para o vinho. Mas enfim. Então vamos lá. Se o Vasco perde, aí o Porto Cabedelo ou o Melgar vencem, tá? Vão a 7 pontos. Então o Vasco entra na última rodada precisando vencer o Melgar para ir a 8 pontos e aí torcer pro Lanús vencer o Porto Cabedelo, porque aí tranquilo, a gente classifica, tá? Então, enfim, o Vasco ele depende, né, dele, né, vencendo hoje, amanhã, exatamente hoje, vencendo hoje o Lanús, o Vasco empata ali em 8 pontos, só que vai ficar ainda muito atrás por causa do saldo de gols, né? O Lanús tem 4, o Vasco tem menos 2. Então a diferença são de 6 gols aí. Tá, então o Vasco, para ele virar líder, teria que meter 3-0 no Lanús, lá na Argentina, para que aí equiparasse ali e o Vasco viraria líder. Então esquece isso, é uma coisa muito improvável.
tá? Então vamos torcer só para fazer um bom jogo. De repente, em Porto Cabé de Melgar, um empate ali, só para ajudar mais ainda, né? Que fase, né? Que ponto chegamos? Que ponto chegamos? Tá bom? Então não perca isso aí, ó. Não perca essa análise aí. O Vasco tem que ir mostrar um futebol um pouco melhor, que acho difícil, mas vamos ter a parte, né, parte mais como é que eu falo, motivacional, né, do time, se o time realmente tem atitude, correr, cara, isso aí não depende de tática, não. Disposição é diferente, tá? E aí, Porto Cabé de Melgar, lá na Venezuela, né? E vamos ver o que vai rolar isso aí. São os jogos de amanhã, de hoje, 21h30, tá? Aonde assistir? Né? Então, logo mais, né, às 21h30, vai passar na TV fechada para Paramount, ok? Paramount Plus, tá? E no SBT, em TV aberta, tá? Então, facinho para você assistir aí. Olha as escalações aí, tá? O Lanús vem com Lossada, Armando Mendes, Munhoz, Esquerdós, Martite, Medina, Augustin Cardoso, Carreira, Marcelino Moreno, Sálvio e Cabreira. Tá? Um timezinho bem meia boca, viu? Bem meia boca. Tá? E vai ganhar do Vasco, né? Isso é que me desanima, né? Vamos lá, Vasco, vamos reagir. O Vasco deve vir com um time bem semelhante aí da última partida, tá? Tem duas fontes que trouxeram que o Vasco pode vir com o Paulinho e com o Esforza, e essa aqui que eu peguei do GE com o Hugo Moura e com o Jair. Então, pessoal, essa é a dúvida ali. Quais são os dois cabeças de área que vão entrar, tá bom? Mas vamos colocar essa aqui, que é o que eu acho. Léo Jardim, PH, né, que não jogou porque estava suspenso contra o Vitória, João Vitor, Luiz Gustavo, Lucas Piton, Jair, Hugo Moura, e aí o nosso ataque vai ali. Rayan à direita, Nuno Moreira à esquerda, Felipe Coutinho centralizado e Verrete no ataque. A diferença agora é que, né, lá em cima, no alto do vídeo, no lá, que é o Fernando Diniz que vai comandar o time nessa empreitada aí. Tá beleza? Para arbitragem, né, o trio, né, o quarteto paraguaio aí, né, o árbitro Carlos Benítez, que é que está em destaque, assistentes Roberto Canhete e José Vidagra, e no VAR Fernando Lopes. Né, não posso opinar em nenhum porque eu não conheço nenhum nem outro. Tá ok, galera? Então hoje, tá, SBT, TV aberta, Paramount, TV fechada, Lanús e Vasco, lá na província nas cercanias de Buenos Aires, no estádio La Fortaleza. Vasco precisa evitar, né, uma classificação precoce do Lanús. Se é que o Vasco ainda tem pretensão de se tornar primeiro desse grupo, aí é ganhar do Lanús. É a única solução. Tá? O Vasco tem que vencer o Lanús. É difícil? É difícil, meu amigo, mas o problema é que o Vasco se põe nessa condição. Poderia já estar classificado já, se não fosse aquele empate ridículo com o Melgar lá, que deixou empatar, ganhando de 2-0 depois de 3-1, né? Poderia ter ganhado do Lanús em casa e poderia também ter vencido o Porto Cabé de lá. O Vasco perdeu todos os resultados, exceto a vitória, que o Vasco só ganhou uma do Porto Cabé, os outros 3 resultados foram fracassos assim retumbantes do Vasco, né? Adversários fracos tecnicamente, mas o Vasco mais fraco ainda, porque estava sendo muito mal treinado, né? Esperamos agora que com o Diniz as coisas realmente mudem e para melhor e de maneira definitiva. O Diniz tem agora esses mais 2 jogos na Copa Sul-Americana, depois faz mais 4 jogos no Campeonato Brasileiro, 3 no Brasileiro, até a parada para o Super Mundial. E aí vai ter um mês para poder treinar, recuperar os lesionados, né, treinar. O DVD, né, deve retornar nessa intertemporada aí. Então, o Vasco tem muita coisa. Fora os reforços, né, que foi discutido com o Fernando Diniz, que vai precisar de reforços. Então, a gente cria uma expectativa de que o Vasco já tenha chegado no seu fundo do poço, essa que seja a oscilação da temporada, tá? A oscilação, porque todo ano o Vasco dá uma oscilada feia, né? E sempre é no início, e depois dá uma melhoradinha. Então esperamos só que o Diniz bote ordem na casa, que foque no Campeonato Brasileiro, pra gente não passar sufoco, e aí nas Copas a gente vai com o que der, meu amigo, porque, assim, na Copa do Brasil ainda tá ok, empatou fora de casa com o Operário, vai jogar dentro de casa,
totalmente factível, obrigação do Vasco de passar. Então estamos vivíssimos, Copa do Brasil. Sul-Americana apertou mais, mas ainda dá. Tá bom? Então ainda dá. Então nem é desesperador. Se acabasse hoje, o Vasco estava classificado. Ainda que seja o segundo do grupo, não importa. Tá? Então vamos colocar a cabeça no lugar aí, galera. E aí torcer para os nossos dirigentes fazer escolhas melhores, né? Enfim, colocar pessoas capacitadas para tocar com o Vasco, porque se o Vasco ele já é difícil de tocar quando tá tudo bem, imagina quando tá com crise. Se não tiver gente ali de bastante impacto, a gente não consegue não. Tá beleza, galera? Então hoje 21h30, Lanús e Vasco, vamos acompanhar juntinho, beleza? Deixa o sininho ativado aí, deixa o like. Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau.